eu sou Alcides dos Santos, advogado trabalhista, e pretendo hoje responder a um questionamento que tem sido bastante recorrente aqui no meu escritório, que diz respeito a desvio de função. O desvio de função gera direitos ao trabalhador? Essa é a pergunta que eu vou responder hoje. Antes de mais nada, é preciso fazer uma distinção entre desvio de função e acúmulo de função. O desvio de função, o empregado ele é contratado para uma determinada atividade na empresa e o empregador faz com que obriga-o a realizar uma atividade totalmente diferente daquela para a qual ele foi contratado. Ele não exerce aquela atividade para que ele foi contratado, mas sim uma outra diferente. Isto é desvio de função. Já o acúmulo de função, o empregado contratado para uma determinada atividade, ele exerce aquela atividade, mas cumulativamente, somando aquela atividade que ele realiza ainda uma outra, ou ele acumula mais de uma atividade na empresa. Eu não vou tratar hoje a respeito desta questão do acúmulo de função. Vou fazer isso num outro vídeo, numa outra oportunidade. Hoje, o que eu quero tratar com você, quero responder a questão se o desvio de função ele gera algum direito ao trabalhador. Não há uma lei específica, a CLT não trata a respeito do desvio de função. Ela não tem nenhum artigo dizendo especificamente sobre o desvio de função. Porém, é certo que o desvio de função acontece em muitas empresas. Mas há aquelas hipóteses em que o empregado é contratado para uma atividade e acaba exercendo uma outra atividade que ela tem uma remuneração maior do que aquela que o empregado foi contratado. E ela é totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo. O trabalhador ele é contratado para ser um secretário na empresa. Mas, desde o início do seu contrato, ele não exerce a atividade de secretário, mas sim, ele exerce a atividade de operador de máquina. E lá nessa empresa onde esse empregado trabalha, o secretário recebe, por exemplo, R$1.000. E o operador de máquina, ele recebe R$2.000. Nesses casos, muito embora exista uma orientação jurisprudencial, que é de número 125 do Tribunal Superior do Trabalho, essa orientação ela diz assim que o simples desvio funcional do empregado não gera direito a novo enquadramento, mas apenas as diferenças salariais respectivas. Nesse caso específico, o empregado ele não vai ser enquadrado, não vai mudar a função dele para operador de máquina. Entretanto, ele tem direito, de acordo com a CLT, no artigo 461, que ela é clara, diz que idêntica função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Ou seja, esse empregado, se ele está exercendo uma atividade exatamente igual de um outro empregado, com a mesma produtividade, obedecendo determinados parâmetros de igualdade, sem dúvida que ele tem sim que ser equiparado, tem que a sua remuneração ser equiparada àquele empregado que ganha mais na empresa. Porém, ele não vai simplesmente ser transformado a sua atividade, sua função, para, no exemplo dado, de operador de máquina. Muito bem. Também a CLT diz que não pode ser feita uma alteração no contrato de trabalho do empregado que lhe seja prejudicial. E por força dessa disposição legal, que diz que o empregado não pode ter uma alteração que lhe seja prejudicial, evidentemente que também obedecendo a uma regra do artigo 884 do Código Civil, que é aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir indevidamente ao ferido, com base neste entendimento do Código Civil, aplicado subsidiariamente ao direito do trabalho, muitos juízes e tribunais têm entendido que se o empregado ele passa a exercer uma atividade de maior valor na empresa, mesmo que não haja uma equiparação salarial, esse empregado deve receber um bônus, um plus a mais no seu salário por conta daquela atividade de maior valor que ele vem exercendo na empresa e não está sendo remunerada por ela.
Mas vejam, não há uma lei, uma disposição legal que garanta esse direito de uma forma muito clara, muito indene de dúvidas ao empregado. Agora, existem aqueles casos também que o empregador desvia o empregado da sua atividade para a qual foi contratada para uma atividade inferior, e isto acaba prejudicando o empregado, ou mesmo o empregado que é contratado, por exemplo, para ser um vendedor comissionado, e o empregador simplesmente transfere ele para um outro setor da empresa, onde ele passa a cuidar do estoque da empresa por 3, 4, 5 horas durante o seu expediente, ele deixa de vender durante aquele horário. Evidentemente que também este é um caso em que o empregador vai ter que efetivar o pagamento desse prejuízo que o empregado teve na empresa. E até mesmo o empregado pode romper o contrato de forma indireta, chamada rescisão indireta nesses casos, e pleitear a devida indenização. Por hora é isso.